Boa noite, bem-vindo à nossa prática de Buda Medicina. Nos últimos semanas, nós temos falado e contemplado um pouco sobre os vários aspectos da prática, incluindo o aspecto de visualização, especificamente a autovisualização. Especificamente a autovisualização. Então, só para recapitular um pouco sobre a autovisualização, e depois nós vamos falar um pouco sobre outras maneiras de visualizar durante a prática. A importância de visualizar eles dizem nos ensinamentos, recitar mantra é bom, é importante, ele tem um efeito positivo sobre nossa mente. Quando nossa mente está tendo pensamentos indesejados, se nós recitamos mantra, é uma forma de proteger nosso fluxo mental. Mas eles falam, se nós só recitamos o mantra e não fazemos a visualização junto, a gente está aproveitando talvez 10% da potencial transformativa de nossa prática. Então, o aspecto da visualização é muito importante. É também, para a maioria das pessoas, é bastante difícil. É justamente porque é difícil que é tão potente. Por que é tão difícil? Porque quando nós estamos visualizando, nós estamos indo no contrafluxo, na contramão de nossas tendências mundanas e samsáricas. Da mesma forma que quando você está fazendo uma visualização, se surgir algum pensamento ou emoção negativo, na hora, se você está firme e estável na visualização, ele dissipa. Então, é uma forma de limpar e purificar nossas tendências negativas e samsáricas. Não desanima no começo se a visualização está difícil. Em qualquer área, existe um estudo que diz leva 10.000 horas para ter maestria sobre qualquer assunto, seja física, seja um instrumento musical, seja uma forma de arte, dança, ciência. Para ter maestria, você precisa investir 10.000 horas. Então, aqui não é um caminho de uma semana, de um mês, de um ano. É um caminho de nossa vida que nós vamos praticar todo dia e aos poucos nós vamos transformar nossa mente. Mas é uma transformação duradoura, estável. E requer um investimento de tempo e esforço por nossa parte. Porque não foi de um dia para outro que nós desenvolvemos os hábitos negativos de nossa mente. Da mesma forma, não vai ser de um dia para outro que nós vamos purificar os não positivos e estabelecer padrões de pensamento, visualização positivo. No budismo vajrayana, o processo de trabalhar nossa situação atual, de estar preso em nosso sofrimento, é a prática que consiste em reconhecer que nossa natureza básica é aquele potencial, aquela natureza de um Buda. Então, se medita sobre essa presença em si, por meio da visão de si mesmo como um Buda,
ou às vezes eles falam como deidade. A forma dessa deidade é a encarnação ou a expressão daquele potencial, daquela unidade de vacuidade e sabedoria em si mesmo. E por meio da visão de si mesmo como um Buda ou uma deidade, que gradualmente se erradicam os defeitos e se revelam nas qualidades. A técnica primária de visualização é de nos imaginarmos como a deidade, porque o potencial de transformar nossos problemas é inato, ao invés de externo a nós. Portanto, nossa prática principal na meditação sobre as deidades é a autogeração da deidade, visualizando nós mesmos como a deidade. No budismo, o que nós realmente veneramos não é exatamente os Budas, não é exatamente Tara, o Buda Shakyamuni, é a inseparabilidade de forma e vacuidade que está representado na forma dos Budas. É isso que nós budistas veneramos, é para isso que nós aspiramos, é para realizar a inseparabilidade de forma e vacuidade que nós meditamos e praticamos. A inseparabilidade de forma e vacuidade. O que significa isso? Primeiro, nós precisamos estabelecer que todos os fenômenos são isentos ou vazios de uma existência inerente, verdadeira, duradoura. Tudo está sempre num processo de mudança de fluxo. Pensem, tem alguma coisa que um dia chega ao seu estado final? Tem alguma coisa aqui neste mundo que chegou ao seu estado final? Não. Nada nunca chegou ao seu estado final. Tudo está sempre mudando, transformando. Isso nós chamamos a vacuidade de uma existência inerente. Nós não negamos aparências. Na verdade, é a vacuidade dos fenômenos que permite aparências. Porque se as coisas realmente existiam, tudo ficaria em seu estado final, não poderia mudar. O fato que as coisas não têm uma existência intrínseca permite que tudo está fluindo, mudando o tempo todo. Até é fácil de entender isso no nível intelectual. O difícil é deixar essa verdade penetrar em nosso ser. Porque o que causa nosso sofrimento é que nós agarramos essas aparências momentâneas e quando eles mudam, que eles são destinados a mudar, nós sofremos devido ao nosso apego. Estados emocionais, situações de vida, pensamentos, tudo que nós agarramos, depois nós vamos sofrer. Por quê? Não tem nada ali para realmente agarrar. Então, quando nós praticamos a visualização de nós, de outros, como deidades ou Budas, nós estamos soltando essa crença, essa projeção de solidez nos objetos externos e também em nossa situação individual. Aí é o poder da autovisualização. Mas, de novo, você pode perceber como isso trabalha contra nossas tendências de agarrar e apegar.
nosso corpo, nossas sensações, nossa situação de vida, nossos amigos, bens, posses, família, etc, etc. Mas a autovisualização, normalmente, nós fazemos depois de ter recebido uma iniciação num determinado prática. Porém, se você quer visualizar você como uma esfera de luz, por exemplo, de cor azul, na prática de Buda Medicina, não tem problema por enquanto. Mas não é a única forma que nós trabalhamos a visualização. Também visualizamos deidades e Budas à nossa frente. Na tradição comum do budismo, como se pode encontrar, por exemplo, nas escrituras da tradição Theravada e outras, encontramos uma extensa apresentação feita pelo Buda, em que não há divindade externa com quem devemos nos relacionar, que o caminho consiste fundamentalmente na erradicação das kleshas, que são os obscurecimentos. Dessa forma, eventualmente atingindo completamente o estado de um arhat. Assim, nos sutras do veículo comum, o estado de liberação é apresentado como livre de todas as confusões e ignorâncias, limitações e apegos, mas não particularmente como uma firme e duradoura sabedoria. Contudo, no veículo do Mahayana, especialmente nos ensinamentos do Vajrayana, diz-se claramente que uma vez que alguém alcança a liberação, é o estado de Buda, ele não se torna um nada. O processo de purificação finalmente revela a duradoura sabedoria que é da natureza da compaixão não conceitual e dessa forma permanece. A obtenção do estado de Buda, o caminho por meio do qual é obtido, de fato começa com a geração de Bodhicitta, que é a intenção de alcançar a iluminação de modo que se possa levar todos os seres a este estado. Em razão de ser essa a motivação com que se inicia no caminho, quando o resultado, que é o estado de Buda, é atingido, tem-se que o caminho é naturalmente espontâneo, imparcial, pleno de compaixão não conceitual. Então, consideramos os Budas como tendo uma consciência que responde às necessidades de todos os seres, sendo dessa forma abertos e acessíveis às nossas orações e súplicas. Por este motivo, enquanto primeiramente visualizamos nós mesmos com as deidades, nós também visualizamos as deidades presentes à nossa frente. Nós complementamos a visualização de nós mesmos com as deidades com visualizações em que imaginamos que, de fato, as divindades de sabedoria se dissolvem em nós repetidas vezes, e assim recebemos suas bênçãos. Às vezes nos visualizamos a deidade em nossa frente, separado de nós, pensando que os raios de luz de seu coração nos envolvem e nos penetrem, concedendo bênçãos divinas. Outras vezes visualizamos que raios de luz que trazem as bênçãos daquela deidade que está à nossa frente atingem todos os seres, removendo seus obstáculos, aumentando sua longevidade e sabedoria, entre outros. Todas essas visualizações são métodos pelos quais despertamos a compaixão de todos os Budas, conseguindo que nós mesmos e os outros recebem suas bênçãos. Então, em outras palavras, hoje à noite, quando você está fazendo a prática, você pode imaginar que você está recitando a mantra de Buda Medicina e raios de luz irradiam do seu coração e vai para as terras puras dos Budas. E os raios de luz do seu coração tocam os corações dos Budas, principalmente Buda de Medicina, e isso chama a atenção deles. Esse é Wi-Fi. O primeiro Wi-Fi. Porque dizem em todos os sutras,
os Budas não têm opção. Quando nós chamamos eles, quando nós invocamos eles, eles não têm opção, eles têm que vir. Pelo compromisso de ser um ser iluminado, eles não têm opção. Então, nós chamamos eles com nossa visualização de raios de luz e imediatamente eles tomam consciência de nós e mandam todas as suas bênçãos na forma de luz, banhando nosso corpo com sílabas mântricas, pequenas formas deles, luzes de 5 cores, luzes douradas. E nós estamos totalmente banhados e purificados com essa luz. Mas a próxima etapa da visualização, nós não guardamos toda essa energia positiva para nós explodimos de nosso coração luz indo para todos os seres, neste mundo e em todos os reinos. Então ele chama isso trazendo e irradiando luz. É uma pulsação que nós invocamos luz dos Budas, recebemos os bênçãos e depois irradiamos luz para todos os seres e depois de novo irradiando e trazendo. Se você para pensar, na verdade, nós estamos utilizando nosso corpo, fala e mente como um conduíto para as bênçãos do Budas chegar aqui neste reino, neste mundo. Estamos transformando nosso corpo numa linha direta para irradiar os bênçãos dos Budas. Então vamos para a nossa prática. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre por que e como os Budas se manifestam em várias formas, várias cores, etc. Mas por hoje vamos concentrar neste aspecto da visualização.